Declaro aberto a 23ª sessão ordinária 2025, sendo esta a 26ª sessão realizada no ano. A pedido dos senhores vereadores, então, vamos fazer o Pai Nosso. Pai Nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Solicito ao nosso diretor que realize a leitura da ata de número 25 de 2025. Ata 25 de 2025. Aos 7 dias do mês de julho de 2025, às 18 horas, no plenário da Câmara de Vereadores do Barracão, Estado do Paraná, foi realizada a 22ª sessão ordinária, sendo a 25ª sessão do ano. A sessão foi convocada pelo chefe do Poder Legislativo e ocorreu sob a presidência do vereador José Borsato, contando com a presença dos demais ministros, exceto o vereador Gedivaldo Carvalho de Freitas, com ausência anteriormente justificada. Iniciados os trabalhos, eu preparo a leitura da ata 24 de 2025, tendo sido a mesma aprovada por unanimidade. Em seguida, foi entregue aos senhores vereadores a recomendação administrativa número 0 de 2025 do Ministério Público de Contas do Paraná. Dando sequência aos trabalhos, o presidente colocou a tramitação dos seguintes projetos de lei: 2582 de 2025 e 2583 de 2025. Alô, exercício financeiro de 2026, ambos de autoria do Poder Executivo. Na sequência, foi lida a moção número 11 de 2025, moção de parabenização e congratulações ao senhor Felipe Gabriel Barbosa da Silva. Finalizando os trabalhos, foi lida a indicação número 30 de 2025, a qual salientou o presidente será encaminhada ao setor competente. Fim da ordem do dia, o presidente agradeceu ao presidente de todos e transmitiu a palavra livre aos vereadores. Nada mais a apresentar, convocou os vereadores para a sessão ordinária, se realizar em 14 de abril. E na sequência encerrou esta sessão, a qual para constar elaborou dessa ata, sala de sessão 7 de agosto de 2025. Em votação a ata de número 25 de 2025, os vereadores favoráveis permaneçam sentados, os contrários manifestem, por favor. Aprovada a ata de número 25 de 2025. Teremos nesta ordem do dia as seguintes matérias. Projeto de lei entrando em tramitação, discussão de autoria do Poder Legislativo. Projeto de lei de número 03 de 2025, declara de utilidade pública o Laios Clube Mulher da comarca de Barracão. Projeto de lei de número 4 de 2025, autoriza a Câmara Municipal de Barracão filiar-se à CANSOP e a realizar contribuições financeiras periódicas. Projeto de lei de número 2582 de 2025, dispõe sobre o plano de custeio do regime próprio da Previdência Social do município de Barracão. Projeto de lei de número 2583 de 2025, que estima a receita e fixa a despesa do município de Barracão para o exercício de 2026, a LOA, está nas comissões. Eu queria aqui cumprimentar os senhores vereadores, cumprimentar principalmente quem nos está assistindo, cumprimentar o doutor Carlos, secretário da Saúde, cumprimentar o Lima, secretário-geral, cumprimentar o Josiel, secretário do Urbanismo, cumprimentar aqui a dona Sandra da Educação, cumprimentar aqui a dona Rosane. Seja bem-vinda, um dia muito orgulhoso para nós hoje, vereadores do Lions, cumprimentar aqui a Michele, a presidente, e todos os Lions que se façam presentes. Cumprimentar os funcionários da casa e todos que estão aqui presentes nesse dia. Solicito ao nosso diretor que faça a leitura da portaria de número 11 de 2025. Portaria 11 de 2025. Nomeia a comissão responsável por atualização na Lei Orgânica Municipal e Regimento Interno.
José Borsato, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Barracão, no uso de suas atribuições legais que lhe conferem a legislação vigente, resolve, artigo 1º, nomear comissão especial para atualização de lei orgânica municipal e regimento interno desta Casa de Leis com a seguinte composição: presidente, vereador Leandro Ram, membros, Renan Vanim e Gedielso Petritaço. Gabinete do presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Barracão, Estado do Paraná, 11 de agosto de 2025. Então, senhores vereadores, dando início à ordem do dia, apenas lembro que o projeto, a LOA, permanece nas comissões por conta do tempo regimental. Passamos então à discussão do projeto de lei de número 2582 de 2025, de autoria do Poder Executivo, e convido a Eliane, que faça uso do plenário, para que a gente possa colocar em discussão esse projeto. Se sinta à vontade, Eliane. Cumprimento o senhor presidente, demais senhores vereadores, todos os presentes nessa casa e quem nos acompanha também pelas mídias sociais. O projeto de lei 2582 de 2025, ali no seu artigo 1º, diz o seguinte: fica o Poder Executivo autorizado a parcelar em 28 anos o valor do déficit atuarial de R$ 45.499.488,77, identificado na avaliação atuarial do Fundo Municipal de Previdência de Barracão, na data base de 31 de 12 de 2024, conforme a tabela anexa a esta lei, com a finalidade de promover o equilíbrio financeiro atuarial do sistema previdenciário municipal em atendimento à legislação federal aplicável. Eu fiz um breve resumo para que a gente possa estar repassando, principalmente aos senhores vereadores que fazem parte da primeira legislatura, para que a gente possa entender, todos possam entender melhor essa questão do equilíbrio financeiro atuarial. Então, assim, o município de Barracão, ele dispõe de 2 regimes, O funcionalismo, então, possui 2 regimes. O INSS, que é o regime geral, são os seletistas, cargo em comissão, emprego público, teste seletivo, cargos eletivos, que é prefeito e vice. O RPPS, que é o regime próprio de previdência, foi instituído através da Lei 1013 de 93. Então, foi criado o Fundo Municipal de Previdência no ano de 93. Então, o RPPS são os estatutários, concurso público, os funcionários efetivos. Nós temos hoje um total de funcionários ativos 360 na Prefeitura e 4 da Câmara, que faz parte do regime próprio, que são os efetivos. Então, nós temos um total de 364 servidores ativos que contribuem para o regime próprio de previdência. Nós temos uma separação que é antiga, mais à frente eu vou estar detalhando melhor. Então, nós temos ainda 9 ativos que são do Fundo Financeiro, 351 ativos do Fundo Previdenciário e 4 da Câmara que também fazem parte do Fundo Previdenciário. Corresponde aproximadamente 145 mil de retenção, que os servidores contribuem mensalmente para os cofres do fundo, para chegarmos ao entendimento, e 218 mil de patronal que o município repassa todo mês, entre município e Câmara. Então, nós temos um total de contribuição entre retenção e patronal de 363.900. O que compõe os recursos do Fundo de Previdência? Essa contribuição, retenção do servidor, parte patronal que o município repassa, rendimentos de aplicação, eu peguei uma base de julho, 346.765, aporte, que é o que o município já repassa, que é o que entra na questão desse projeto de lei, que nós temos um decreto vigente, do qual o município repassa um aporte mensal, hoje, na verdade, no exercício de 2025, mensalmente, 90.820,23. Compensação previdenciária, que hoje nós recebemos mensal 27.849,08. Temos uma despesa, que é a compensação entre o regime geral e o regime próprio. Então, nós recebemos 27 e temos uma despesa que deduz de 2.837. Então, uma receita líquida para o fundo ainda de 25.011,25 mensal.
O total da receita de julho, 829.337,95. Despesa, nós tivemos a folha de julho e o adiantamento de 50% do 13º, então 636 mil. Mas a despesa mensal do fundo, que é o que eu quero chegar em questão, ela está em 426.369,01 de folha, que é aposentados e pensionistas apenas, mais os 2.837,83, que é a compensação previdenciária, que é registrada como despesa mediante a compensação entre a receita e a despesa. Então, nós temos um total de despesa mensal de 429 mil. Mas vamos nos ater aos aposentados e pensionistas, então. 426 mil hoje é a folha dos aposentados e pensionistas. São 150 inativos, 124 aposentados e 26 pensionistas. Pagamento, como eu frisei anteriormente, o único recurso que sai do fundo é para pagar aposentadorias, pensões e a compensação previdenciária. Então, o salário família, maternidade e auxílio-doença, a partir de 2020, é de responsabilidade do município. Inclusive, o Tribunal de Contas publicou a nota 2/2020, o Tribunal do Estado, que criou as contas do Plano de Contas para atender a Emenda Constitucional 103 de 2019, que foi ali onde teve a reforma previdenciária. Então, até esse momento, auxílio família, maternidade e doença era deduzido do valor do repasse ao regime próprio. Então, era o próprio fundo que pagava. A partir desse momento da emenda 103, é de responsabilidade do município também isso. Tá? Então, o saldo financeiro em 31/7 do fundo é 31.697.249,96. Isso está aplicado em renda fixa, 93,83%, e renda variável, 6,17%. Isso é tudo em banco, tudo Caixa Econômica, em 7 fundos de títulos públicos. Atende-se aos requisitos no Ministério da Previdência, só pode se aplicar em fundos aceitáveis para o regime próprio. Tá? Está aplicado 100% na Caixa Econômica Federal, porque foi a instituição financeira que cumpriu os requisitos do credenciamento, porque é feito um credenciamento anualmente e as instituições financeiras também têm que atender os critérios para poder receber o recurso. Mas, além disso, tem os 3 conselhos de previdência que tomam decisões. Nós temos 4 contas bancárias, CNPJ próprio, do Fundo de Previdência, e as aplicações são feitas conforme a política de investimento que esses conselhos elaboram anualmente até o final do exercício. Então, nós temos o Conselho Municipal de Previdência, Conselho Fiscal e Comitê de Investimento. Tá? São os 3 conselhos que tomam as decisões sobre o regime próprio. Até 2018, o RPPS tinha segregação de massas. Agora nós vamos entrar na questão do projeto de lei. A segregação de massas era o quê? Aquela questão que eu falei do Fundo Financeiro e Previdenciário, que hoje nós temos ainda 9 funcionários no Fundo Financeiro, que é aqueles funcionários admitidos até 31/12/2003. Temos 9 ainda, já estão quase aposentando. E no Fundo Previdenciário são os admitidos a partir de 1/1/2004. Então, assim, como apresentava déficit no Fundo Financeiro devido, lá no início, quando criou seu regime próprio, os encargos eram recolhidos num percentual inferior ao que realmente deveria ser. Tá? Então, foi somando. Percentual abaixo. Aí, em 2018, os recursos desse fundo estavam esgotando, que é o fundo financeiro. Esse que só temos 9. Então, em 2018, ele estava esgotando, não teria mais como pagar os aposentados. Aí, o que aconteceu? O município tinha 2 opções. Ou assumia esses aposentados para o município, ou fazia um parcelamento para cobrir o déficit. O município, assumindo esses aposentados, hoje vocês viram que a folha está
em 426 mil. É praticamente, quase todos são desse fundo financeiro que não teria mais recurso financeiro. Assumindo esses aposentados e pensionistas, que é a prioridade, o município tem a obrigação de custear. Se o regime próprio não tiver recurso, o município tem que custear. Automaticamente, nossa despesa de pessoal iria estourar, né? Não poderia contratar, inclusive teria que demitir para adequar, porque nós temos que adequar a lei de responsabilidade fiscal. Aí nós temos os limites. 48,6 já começa o alerta, 51,3 é prudencial e 54 é o limite máximo. Então, o município não pode aleatoriamente contratar se estiver extrapolando o limite. Tem os prazos para retornar à trajetória. Então, na opção 1, que era assumir os aposentados, inviabilizaria o município, porque extrapolaria a despesa de pessoal, não poderia mais contratar, a prioridade era os aposentados e pensionistas. Na opção 2, é o parcelamento, firmaria um parcelamento para 35 anos, como aporte para a cobertura do déficit atuarial, não computando na despesa de pessoal do município, que é o parcelamento, que é o aporte para amortização do déficit. Então, resumindo, o município não tinha outra opção a não ser fazer o parcelamento. Foi feito o parcelamento, juntando os dois fundos, foi feito um estudo, que é um cálculo atuarial, que é feito todo ano, onde é analisado toda a vida do funcionalismo. Desde quanto contribuiu no outro regime, que vai trazer para cá ou vai levar para lá, todos os que entraram, os que saíram, os que aposentaram, dependentes, a vida toda do funcionalismo, todo início de exercício é feito um cálculo atuarial por uma empresa especializada, por atuários que são especialistas nessa área. Então, todo ano o cálculo atuarial vai apontar se estamos com déficit, se estamos com superávit, né? Então, esse estudo foi feito primeiramente juntando os dois fundos, juntando o financeiro previdenciário e enviado para o Ministério da Previdência. O Ministério da Previdência aprovou a junção dos fundos, tanto que agora nós não temos mais dois fundos, nós temos o Fundo Único Previdenciário. Através, daí nós temos a Lei 2.200 de 2018, que alterou os artigos da 1592, que hoje a lei vigente é a 2.307, foi onde criou o Fundo Único Previdenciário, juntou os dois fundos. Mesmo juntando os dois fundos, aquele déficit que tinha em um, automaticamente ele continua, ele não sumiu. Então, foi necessário fazer um parcelamento. Foi feito, então, o decreto 254/2018, que ele é de 22/11/2018. Plano de equacionamento do déficit atuarial era permitido por decreto na época. Em 2022, a portaria 1467 do Ministério da Previdência obriga que seja por lei. Então, a lei vigente 2.307, que é de 2021 também, teve as alterações, inclusive para adequar a emenda constitucional 103, que é da reforma previdenciária. Ali também nós tivemos adequações. Então, todo início de exercício é feito o cálculo, onde ele vai apontar a situação, e esse cálculo atuarial, ele é feito na vida do funcionário, então, desde o início até a sua aposentadoria. Então, quando a gente fala ali em 44 milhões, parece um valor exorbitante. Só que isso está se levando em consideração toda a trajetória do fundo. Receita, despesa, todo esse fluxo que tem de entrada e saída. Então, no ano anterior, que foi 2024, havia no cálculo atuarial a recomendação de revisão do plano. Tá? Já tinha a recomendação. A cada estudo pode ocorrer mudança. Se, porventura, tivermos mais arrecadação, uma rentabilidade melhor, tudo isso vai refletir. Pode ser que em um determinado momento nós tenhamos superávit, que possa ser revista essa tabela que a gente está vendo hoje. Mas são vários fatores que implicam em tudo isso. Ó, por exemplo, vou citar alguns exemplos. Foi admitido um grande número de professores efetivos. Todos lembram, né, que entrou no quadro funcional
vários professores efetivos. O impacto, ele leva para a aposentadoria, por quê? O professor tem aposentadoria especial, então automaticamente ele contribui 5 anos a menos. É um reflexo. Aí nós temos mais a questão das rentabilidades. Cada situação que ocorre no mercado financeiro não é só nacional, é nacional e internacional. Mexe com a rentabilidade, os juros. Então, há situações que mesmo que, apesar de nós sermos, os conselhos são muito conservadores, a nossa posição é conservadora de aplicar em fundos que não sejam aqueles fundos que prometam grande coisa e arriscado. A gente sempre tenta aplicar os recursos nos fundos mais conservadores, mas mesmo assim, naquelas situações que teve, inclusive aquela greve dos motoristas, é uma situação, a Covid, tem momentos que a própria rentabilidade, ela apresenta negativa. Aconteceu já várias situações. Então, aqueles benefícios previdenciários, auxílio doença, maternidade e família, também impactaram lá atrás, porque era deduzido do fundo. Agora não tem mais, né? Também a necessidade da apresentação das informações mais reais, que agora está sendo feita o cadastramento, a ficha cadastral está sendo atualizada, porque tudo reflete. Um funcionário que contribuiu lá no INSS, mas que não traz isso para o município, automaticamente essa informação não vai correta para o atuário e tudo isso reflete nesse estudo. Então, isso tudo está sendo melhorado, foram feitas vários documentos, portarias, resoluções, já adequando várias situações para cada vez nós melhorarmos mais e chegar mais próximo à realidade. Claro que tudo isso é previsão. Pode haver mudança no decorrer dos anos. Então, o projeto de lei está seguindo o estudo do cálculo atuarial, onde foi mantido os valores 2025 do decreto 254/2018. O inicial que foi feito, esse parcelamento, é 35 anos. Nesse projeto de lei, menciona ali 28 anos, que são o restante. Os anos que já foram pagos até aqui foi através do decreto. Como é necessário ajustar os valores por conta desse déficit atuarial e como não é mais permitido por decreto a exigência por lei, então, esse o motivo desse projeto de lei estar aqui hoje. No caso, estão restando 28 anos do parcelamento, né? E também, a cada ano, vai ser revista essa tabela e, como eu mencionei, pode haver alterações. Esperamos que sejam positivas. Porque hoje, os recolhimentos são todos em dia, a retenção do servidor é 14%, não tem tabela gradativa, e o município hoje recolhe de patronal 21%. Lá no início era menos a patronal, que é a questão do regime próprio, a criação dos regimes próprios dos municípios, justamente recolhia menos patronal. Nós recolhíamos 16%, no começo menos, 16%, depois teve uma lei alterando para 18,5%, e agora nós estamos, o município paga a parte patronal igual ao INSS, 21%. Já estamos da mesma forma. Então, o decreto 254, foi ajustado para cobrir 100% dos juros do saldo, de acordo com a nova redação do artigo 45 da portaria 1467, do Ministério da Previdência. Lá diz o seguinte, no cálculo atuarial: esse novo plano deverá ser implementado obrigatoriamente através de lei municipal, não sendo mais permitido a adoção de alíquotas normais ou suplementares, ou mesmo aportes financeiros por ato ou decreto municipal. Então, o cálculo atuarial é registrado no Ministério da Previdência, todo ano até 31 de março. Apesar de nós termos um regime próprio, as informações são enviadas mensalmente para o Ministério da Previdência. Então, se há alguma diferença, vai vir para nós pagar. Então, não é que o regime próprio ele é independente e não precisa prestar conta para ninguém. Além de prestar conta para o Tribunal de Contas do Estado do Paraná, o Ministério da Previdência também.
Na PCA, inclusive na prestação de contas anual 2024 do município, foi apontado irregularidade devido ao fato de falta de encaminhamento da lei municipal que institui o plano de equacionamento do déficit atuarial. Nós justificamos, senhores vereadores vão perceber agora que já deve estar quase vindo a prestação de contas anual para apreciação dessa Câmara, né? Nós justificamos, né, que não havia sido implementado por lei ainda, porque o recolhimento desse novo valor e dessa nova tabela é a partir de janeiro de 2026, então nós teríamos prazo até 31 de dezembro. Mas nós já justificamos com a planilha do cálculo atuarial vigente, que nós já estávamos sabendo disso, inclusive com o projeto de lei que a gente encaminhou aqui, e já foi, o Tribunal de Contas do Estado do Paraná já aceitou, né, a justificativa e está aprovando as contas com ressalva, porque não tinha lei, né, mas aprovou, aceitou a justificativa. Então, não está sendo feito nenhum novo parcelamento. Esse projeto de lei vem apenas regularizar a exigência da Portaria 1467 de 2022, do Ministério da Previdência, não sendo mais permitido através de decreto, obrigatoriedade de lei, e a adequação dos valores para a cobertura do déficit atuarial, sendo que menciona no projeto parcelar em 28 anos e não 35. Então, é só o saldo remanescente. Eu quis colocar todas essas situações para um melhor entendimento, porque o recurso do fundo ele está lá separado, não tem nenhuma... É separado do município, tem suas contas próprias, seu CNPJ próprio, sua contabilidade própria e prestação de contas própria. Mas, independente de ter um valor lá, ele não é o suficiente para bancar todas as aposentadorias e pensões futuras. Então, o município, obrigatoriamente, precisa bancar essa diferença e regularizar essa questão do déficit atuarial. Seria isso, senhor presidente, estou à disposição. Isso aí, senhores vereadores, é uma readequação, né, que hoje é decreto, e temos que transformar isso em lei, até desde 2018, que eu lembro muito bem da época. Então, senhores vereadores, está aberta a pergunta, alguma dúvida, sinta à vontade. Com a palavra, o vereador Leandro Ram. Gostaria de cumprimentar o senhor presidente, cumprimentar os senhores vereadores, fazer um cumprimento especial aqui aos nossos secretários presentes nessa sessão, doutor Carlos Santin, secretário de Saúde, acompanhado de sua esposa, dona Adriana, representante da Secretaria de Educação do Estado do Paraná e nosso município, cumprimentar o gerente-geral, Luciano Lima, cumprimentar o nosso secretário de Urbanismo, Oziel, e registrar, senhor presidente, que hoje, na parte da manhã, em visita a um estabelecimento de ensino do nosso município, a creche Bel, me deparei com o nosso secretário fazendo valeta e assentando tijolo. E disse para ele que é difícil nós vermos o secretário pôr a mão na massa e estar lá junto e auxiliando. Então, faço essa referência pelo trabalho excelente que o nosso secretário tem realizado. No urbanismo, nós sabemos que ainda temos muito o que se fazer, e já disse isso, mas que juntos nós vamos ir vencendo essas demandas e realizando aquilo que é de melhor para a nossa população. Cumprimentar a nossa secretária de Educação, a dona Sandra, que se faz presente na sessão, cumprimentar a professora Elisete, diretora da Escola Padre Anchieta, do Distrito da São José, fazer aqui um cumprimento especial à dona Michele, em nome dela, cumprimentar todas as senhoras aqui presentes que compõem o Laios Mulher da comarca de Barracão, fazer um cumprimento especial ao professor Gisel dos Zanella, a quem culpo um pouco pelo conhecimento que temos, na forma de brincadeira, professora, pelo conhecimento que me repassou lá na Escola Padre Anchieta, no Distrito da São José, há mais de 20 anos atrás. Fazer um cumprimento aqui também ao meu amigo, o pastor Leomar Valdugo, e a sua esposa, dona Giovana, que estão presentes nessa sessão. Cumprimentar os nossos funcionários, assessoria jurídica, cumprimentar a imprensa, em especial, senhor presidente, cumprimentar a Eliane, que sempre que necessário, brilhantemente, se faz presente a essa sessão, trazendo as informações que são necessárias para que nós possamos debater e discutir os projetos. E cumprimentar a população de Barracão que nos acompanha através dessa transmissão ao vivo dessa sessão. Senhor presidente, discutindo esse projeto e analisando todas as questões que já foram colocadas aqui pela Eliane, eu volto naquele discurso que de vez em quando eu faço na Câmara de Vereadores, dizendo da importância de um poder legislativo independente, de que a Câmara de Vereadores não seja um puxadinho
da administração municipal. E por que falo isso, senhor presidente? Porque lá, na década de 90, quando veio para a Câmara de Vereadores, o que hoje nós entendemos que é uma bomba relógio, que está próxima a explodir, e que nós estamos somente tomando algumas medidas para que ela não exploda na nossa mão, que é o problema do Fundo de Previdência do município de Barracão. Lá, quando o ex-prefeito Antônio Leonel Poloni passou por Barracão e hoje não reside mais aqui, e, portanto, hoje não tem mais nada a ver com o problema que nós e que o município de Barracão tem, ficou esse pepino. Porque, naquele momento, o Legislativo Municipal não discutiu o projeto de lei. Naquele momento, a pedido do prefeito municipal, foi-se aprovada a toque de caixa, vendendo uma ilusão e uma lenda aos nossos servidores, aos nossos funcionários, e o Legislativo não se posicionou, que no meu entendimento deveria ter, naquele momento no Legislativo Municipal, alguém que se posicionasse contra e que levasse ao conhecimento dos nossos servidores o que seria isso aqui, e está aqui hoje o problema. Nós estamos, como disse a Eliane, simplesmente fazendo uma readequação a uma portaria do Ministério da Previdência e nós temos que paliativamente tentando resolver o problema. Me recordo, senhor presidente, senhores vereadores e população, que lá em 2004, quando assumi pela primeira vez como vereador do município de Barracão, nós já discutíamos. Inclusive, convidamos, na época, funcionários, superintendente do INSS, para que nós juntos tentássemos buscar uma solução e não conseguimos entrar num acordo para que o INSS reassumisse os nossos servidores e que as aposentadorias daquele momento para frente fossem pagas pelo INSS. Hoje nós sabemos, e a Eliane já explicou aqui, nós temos funcionários que trabalharam um período pelo INSS, que estão no fundo, recebem uma parte do INSS e uma parte do fundo. Servidores que trabalharam um período pelo Fundo de Previdência e posteriormente foram para o INSS, o município paga uma parte da aposentadoria e o INSS paga outra parte. Um problema que vem se arrastando. E que em determinado momento essa bomba, infelizmente, vai explodir. E nós estamos aqui buscando soluções, como eu já disse, paliativa, para que essa bomba não exploda nas nossas mãos. Então, eu acredito, senhor presidente, que, como já é bem explicado pela Eliane, um projeto no nosso entendimento simples, porque é apenas uma readequação de uma portaria e que é necessário fazer. Antigamente, essa discussão não vinha para a Câmara de Vereadores e a população talvez não tomasse conhecimento dos nossos servidores, porque era feito por decreto. Então, o prefeito fazia um decreto e refinanciava e estava tudo certo. Agora, por exigência do Ministério da Previdência, precisa-se e há necessidade de um projeto de lei, por isso hoje nós estamos aqui discutindo um problema que foi criado para o município de Barracão lá nos meados dos anos 90 e que ninguém naquele momento se posicionou de forma contrária para que isso acontecesse. Então, no nosso entendimento, senhor presidente, vamos ter que continuar com medidas paliativas para ir tentando e resolvendo o problema aos poucos. Senhor presidente, muito obrigado. Demais vereadores, com a palavra o vereador Gedivaldo. Boa tarde, senhor presidente, demais vereadores, doutora Fábio, os funcionários da casa, em especial o senhor Leomar Valduga, as mulheres do Lions, os secretários, a imprensa, os demais nominados. Os números são assustadores, como o vereador Leandro colocou ali, é uma bomba relógio, né? E, Eliane, até em 2053, pelo que eu vi aqui, vai se arrastando. Corre o risco de ter muita oscilação no decorrer disso aí, devido conforme os estudos que vocês fizeram? Se manter a situação atual, acredito que não, mas é como eu falei, depende do decorrer do tempo. As rentabilidades, a questão de contratação, dependendo das situações, né? Porque o que nos mantém a receita é essa, não tem outra. É a retenção do servidor ativo, parte patronal, compensação previdenciária e o aporte financeiro e os rendimentos de aplicação. Não tem outra receita. Então, se manter na situação que estamos hoje, esse ano de 2025, na questão do mercado financeiro, está bom. Não está ruim, tá bom, a taxa de juros não está ruim. Então, eu acredito que isso possa refletir já para o ano que vem. Acredito que vamos ter um superávit, aplicando, é claro, né, essa tabela nova. Acredito que a gente possa começar a ter superávit. E, como eu falei, o cálculo atuarial é feito todo ano,
Se apresentar possibilidades positivas, claro que a gente pode estar voltando aqui, revendo para menor. Acho difícil, sinceramente, mas a gente espera que sim. Senhores vereadores, isso me preocupa bastante, porque a prova está aí recentemente, e na realidade nós fomos roubados 2 vezes, em termos de INSS. Né? Então fomos roubados uma vez e agora praticamente estamos sendo roubados de novo para tampar o rombo. A dívida do Brasil hoje passa de 15 bilhões de reais, que em 50 anos o Brasil não paga dívida. Nós estamos vivendo numa época de vacas gordas. Eu acredito que mais 2 ou 3 anos vai seguir assim, Eliane. E depois é preocupante daí para frente. Só para complementar, senhor vereador, talvez haja uma melhora com relação a essa emenda constitucional 103, ela teve umas mudanças. Então, tem aquela questão de, por exemplo, um funcionário que contribuía ali pouquíssimos anos, falecia, ficava o seu dependente recebendo para o resto da vida. Já com essas adequações, não é mais assim. Agora tem os períodos. É o mesmo caso do INSS. O mesmo caso do INSS, os auxílios doença, maternidade, salário família, e principalmente auxílio-doença. Tudo isso é o que vai causando esse rombo todo. Acredito que com essas adequações possa melhorar um pouco. Não vai resolver, mas pelo menos vai melhorar um pouco. Seguindo assim do jeito que está, até 2053, então está excelente, né? Todo lucro. Demais vereadores? Senhor presidente. Com a palavra o vereador Valdinei. Eu renovo a saudação já dirigida para os meus colegas, a todos aqui presentes. Eu creio que a partir do momento que se assume uma responsabilidade com fundamentos ou meios ou com fundamentos questionáveis, a obrigação é melhorar na sequência, né? Nem que isso custe, e vai custar. E para a gestão é recurso aplicado, mas que não temos como fugir, porque não cobrir com essa diferença deixará descobertos quem doou a sua vida pela prestação como servidor público, e será um direito fundamental, então, que lhe será negado futuramente. Nós precisamos garantir isso, né, ao servidor público, que ele possa depois usufruir, né, do seu devido descanso com a devida remuneração, não para ficar rico, mas para ter a mínima cobertura para levar a sua vida avante a partir do momento que encerra o seu período produtivo. E nós vamos passar por essa experiência na nossa natureza, é assim que funciona. Então, eu vejo assim, temos que pensar de várias maneiras para que esse rombo se diminua, né? Torcer por políticas econômicas a nível de Brasil, a nível de mundo, que funcione, porque isso tem reflexo, né? E eu sei que tem pessoas que regem o fundo aí, que são responsáveis, que tiveram que fazer estudos seríssimos, né, e graduais aí, que a nível de bancários, para poder gerir o fundo, né, e pessoas que se dedicam, e quero parabenizar aí a um grupinho que eu conheço, né, que tem muitas pessoas que querem usufruir, mas poucas se dedicam a administrar, né, e se dá errado é culpa de uns, e se dá certo é benefício de todos. Então, primeiro tem um grupo muito bem capacitado que está gerindo o fundo, e que fizeram capacitação para isso, e eu sei desse processo, mais ou menos. Então, creio que os passos dados aí serão com fundamento, né? Se não tiveram tanto fundamento no começo, de hora por diante precisam ser fundamentados. O nosso funcionalismo público precisa ser incentivado, valorizado, né? Para que não adoeça. Um servidor público adoecido, mental ou fisicamente, é um rombo profundo, né? O mais breve possível, né? Porque ele vai também para uma via de precisar ser assistido. Então tem tantas coisas que giram em torno, né, do sucesso ou não de uma parada de tamanha envergadura. Tu gerir um fundo aí de 30 e
35 milhões, não é? 31. Assumir essa responsabilidade pela sequência e o bem-estar dos servidores como um todo, a partir do momento em que ele tem o direito a usufruir com um pouco de decência aí ao seu período, né, pós-produtivo. Então eu creio que nós devemos nos preocupar, sim, né, em todos esses aspectos. Buscar capacitação, e eu sei que sempre se busca, qualificar mais e sempre um maior número de servidores para que possam contribuir, né, na gestão do fundo, né, mais mentes pensantes e repartindo ideias e dando opiniões, se acha melhores caminhos para que a rentabilidade seja maior. Dinheiro faz dinheiro, né, diria meu avô. O resto não vou falar porque é besteira, né? Então dinheiro faz dinheiro. Então, desde que bem gerido, né? Valorização dos profissionais, capacidade de gestão para não inchar a folha. Então nós temos que ter uma gestão técnica, né, e contar com aqueles que são necessários para que o serviço de qualidade seja prestado. Tem muitos fatores. E creio que nós, né, alguns dependem de nós, outros estão acima, porque nós estamos falando em algumas coisas que a esfera é de macroeconomia, né, a nível mundial, nacional, e isso a gente está sujeito às intempéries, e aí ao que é bom e ao que é ruim também. Mas eu creio que de nossa parte nós precisamos fazer a nossa parte. Creio que a gente tem que ter uma visão positiva do que vem pela frente. O Brasil também, acho que a nível nacional, passa por problemas, né? O déficit da Previdência sempre foi uma notícia espalhada, muitas vezes criticada, e é isso que nós sentimos nos nossos pés. Nós estamos cobrindo um déficit, né? A previsão de arrecadação não está sendo, não foi tida como suficiente para garantir as despesas que virão. Então é isso que está sendo corrigido. Então, buscarmos capacitação, funcionários públicos que têm esse perfil, acho que buscar somar com os que já estão encampados na gestão do fundo, gestão de qualidade na questão, né, da prefeitura, com tudo aquilo, né, com uma visão imediata, médio e longo prazo, né, e contarmos com a sorte de um Brasil, né, que também tem que ir para frente, e nós podermos colher aqui também os frutos que são gerados. Então eu quero parabenizar a gestão do fundo, né, e dizer que eu sou funcionário público também, né, e a gente, o aumento da retenção da folha, né, é algo que nos afeta, mas é algo que também deve nos animar, porque a gente está compartilhando uma responsabilidade com aqueles que são que nem nós, né? Então, nos pesa um pouco, mas não para gerar protesto, mas para nos gerar reflexão, né? Que a gente faz parte de um grupo que temos que jogar juntos e não cada um pensar só por si, né? Deixar quem já deu a sua vida como servidor desassistido em nome de um usufruto imediato que a gente possa pensar em ter. Então que a gente tenha esse pensamento um pouco engrandecido, né, e tenho certeza que esse fundo há de prevalecer, há de se firmar e cumprir com a responsabilidade social para a finalidade a qual ele foi feito. Seria isso, senhor presidente. Obrigado. Demais vereadores? Não tenho o que fazer, né? Eu lembro muito bem na época, Liane, que, só para citar um exemplo, se não houvesse esse valor paralelo sendo pago, hoje a prefeitura deveria ter hoje no município uns 80 funcionários a menos, né? Concursados, inclusive, porque aí incharia a folha. Então esse valor paralelo que é sendo pago no INSS é para suprir, né? Suprir essa falta, e não tem o que fazer. Eu acho que cabe ao município a pagar, graças a Deus que na época, graças a Deus, né, que eu lembro muito bem, que né, foi conseguido fazer esse acordo, né, Eliane? Senão temos que fazer para, né, corrigir e não deixar, né, como diz o Valdinei, desassistir as pessoas que precisam. Muito obrigado, deixo o seu microfone aí à sua disposição. Somente em nome da administração agradecer o espaço aqui. E estamos à disposição. O Fundo de Previdência ele não tem pessoal próprio.
Cada um ajuda um pouquinho, a contabilidade faz a contabilidade, o RH faz a folha, pessoas que ajudam a fazer os processos de aposentadoria. Então, assim, a gente tenta, ao máximo possível, a redução de custo. Mas, mesmo assim, ainda temos muita coisa para alcançar. Agradeço ao senhor presidente e demais vereadores, e qualquer dúvida, o setor de contabilidade está à disposição e toda a administração também. Muito obrigada. Muito obrigado a Eliane, que sempre está à disposição da Câmara de Vereadores para nos auxiliar, né? Nos auxiliar para que a gente fique bem claro, né, aquilo que a gente está votando aí. E agora, então, vamos falar de coisa boa, né? Passamos, então, para a discussão do projeto número 3 de 2025, de autoria do Poder Legislativo, que declara de utilidade pública o Lions Clube Mulher de Barracão. Convido a doutora Fábio, que possa, né, estar na tribuna para explanar aí para os senhores vereadores sobre os trabalhos do Lions Clube, que muito bem feito, vem sendo feito, quer dizer, muito de valia à sociedade, principalmente aqueles que mais precisam. Em nome do Lions Clube Barracão Mulher, meus cumprimentos ao senhor presidente, nobres vereadores, a todos que nos acompanham pelas redes sociais, os que estão aqui presentes, muito especial às minhas companheiras de clube que estão aqui e as que estão nos assistindo também pelo Facebook. A pedido da presidente do Lions Clube Barracão Mulher, a Michele Reiflinger, então hoje ocupo essa tribuna para tratar de um tema que nos convoca a valorização do que há de mais nobre na vida pública, o serviço ao próximo. Falo hoje do Lions Clube Barracão Mulher, uma entidade que atua desde o ano de 2020, com base no voluntariado feminino, de maneira exemplar em nossa comunidade, aqui em Barracão, Dionísio Cerqueira, Bernardo Irigoyen, enfim, toda a região aqui que nos abrange. Integrante de uma rede internacional com mais de 100 anos de história, o clube representa hoje em Barracão a força do trabalho coletivo, da empatia e da solidariedade organizada. Atualmente composto por 39 mulheres dedicadas e comprometidas, o Lions Clube Barracão Mulher desenvolve ações sociais concretas e impactantes, que têm beneficiado diretamente dezenas de famílias e promovido a conscientização em diversas áreas. Cito com orgulho e admiração, e também para o conhecimento de todos, principalmente dos senhores vereadores que têm em pauta hoje esse projeto de lei, as principais campanhas que o clube realiza e desenvolve em nosso município. A campanha da fome, que combate a insegurança alimentar com distribuição de alimentos a famílias em situação de vulnerabilidade. A campanha do meio ambiente, que promove a educação ecológica e ações práticas de preservação e reflorestamento. A campanha da luta contra o câncer, com iniciativas de informação, apoio e solidariedade a pacientes e a seus familiares. Cito com muito orgulho a campanha que foi feita dias atrás, o Tiaguinho, conhecido de todos, onde juntamente com o Rotary Club fizemos um trabalho excelente com a feijoada na arrecadação de fundos. A campanha da diabetes, voltada à prevenção, diagnóstico precoce e a orientação à população sobre essa doença silenciosa. A campanha da visão, um dos pilares do Lions Clube Internacional, que visa prevenir a cegueira evitável por meio de exames, doação de óculos e ações educativas. Informo ainda que essa campanha da visão, esse ano, ontem decidido em reunião, será voltado especialmente para os colégios, todas as escolas públicas do município de Barracão, onde o Lions irá fazer doação de óculos a todas, esperamos que todas, que não sejam muitos, que possamos ajudar a todas as crianças que tenham problema de visão. Todas essas campanhas são fruto de trabalho voluntário, transparente, sem fins lucrativos ou interesses políticos e com toda a dedicação dessas companheiras à população de Barracão. Por isso, em nome deste clube de serviço, venho aqui solicitar aos nobres vereadores a aprovação do referido projeto de lei para conceder a declaração de utilidade pública ao Lions Clube Barracão Mulher, medida que dará à entidade o respaldo institucional necessário para continuarmos ampliando
os projetos e firmando parcerias importantes, permitindo que tenhamos acesso a convênios, a editais, fortalecimento da atuação social e reconhecimento público a uma entidade que já é referência ética e solidária no nosso município. Finalizo com o lema que move todos os integrantes do Lions Club. Nós servimos. E aqui em Barracão, o Lions Club Barracão Mulher serve com bravura, empatia e resultados que merecem o reconhecimento desta casa e o apoio de toda a comunidade. Agradeço pelo espaço, senhor presidente. Senhores vereadores que queiram comentar sobre o assunto, com a palavra, vereador Leandro Ram. Senhor presidente, somente fazer uso da palavra para parabenizar as senhoras que compõem o Lions Clube Mulher de Barracão. Nós sabemos e não temos dúvida nenhuma da aprovação desse projeto de lei por unanimidade pela Câmara de Vereadores, até porque em outras oportunidades já o fizemos com outras entidades que da mesma forma prestam um trabalho voluntário, um serviço voluntário na nossa cidade, na nossa trifronteira, porque nós falamos de Barracão, mas sabemos que nós temos aqui uma divisa seca e muitas vezes imaginária, então esse trabalho se sobressai na nossa trifronteira e nos nossos municípios. Da importância, e é de conhecimento, como já dito aqui pela nossa assessora jurídica, do trabalho, das ações que são realizadas. Então, senhor presidente, somente é um projeto que, no nosso entendimento, não tem a necessidade de uma discussão. Somente o uso da palavra para parabenizar e parafrasear a Madre Teresa de Calcutá, que dizia que mãos que servem são mais santas do que mãos que oram. Então, parabéns para vocês, pelo trabalho que vocês realizam, pelo serviço voluntário que vocês realizam aqui no nosso município. Senhor presidente, muito obrigado. Demais vereadores, com a palavra, vereador Raul. Saudar o senhor presidente, os demais vereadores presentes e os funcionários da casa. Quero saudar as mulheres que têm bastante hoje aqui, a gente fica feliz por isso. Pastora Leomar, prazer recebê-lo aqui nessa Câmara. Secretária da Educação e o Lions, né? Essas mulheres valentes que estão aqui pelejando por uma causa muito nobre. É só agradecer mesmo. Fico feliz por isso, né? E com certeza todos nós gostamos disso e Deus muito mais, né? Que vocês estão numa causa de quem precisa, né? Vocês estão defendendo quem precisa. E vocês se uniram a fazer isso e com certeza vai dar muito certo. Só agradecer mesmo. Demais vereadores, Ade Bugança. Minha saudação ao senhor presidente, os demais colegas vereadores e todas as pessoas nomeadas aqui. Eu também, senhor presidente, quero fazer meus agradecimentos às senhoras do Lions, né, clubes, pelo que já vem prestando serviço em nosso município, em nossa região aqui, né, Dionísio, Barracão. Então, meus agradecimentos. Que Deus abençoe e que dê muita força para vocês continuar cada vez mais um belíssimo trabalho que vem fazendo, desenvolvendo, né, em nosso município aí, que a gente anda aí nos quatro cantos do município aí só vê falar bem disso. Então, pode contar com o nosso apoio, com o meu apoio, eu acredito de todos os vereadores aí, para o que precisar, para uma boa causa, né? Eu acredito que vamos precisar muito, que cada vez mais as nossas pessoas estão doentes, né? Sempre com doenças terríveis aí que vem nos abalando, né? Que a gente passa por essas dificuldades também, né? Então a gente sabe quanto é a importância de você estar presente junto ao nosso município e às nossas famílias do nosso município. Meu muito obrigado, senhor presidente, que Deus abençoe essas guerreiras. Valdirei Batista. Eu creio que quando a gente se dispõe a não pensar somente em si mesmo, mas alargamos o nosso horizonte e a nossa preocupação está no outro, é um sinal de engrandecimento, de grandeza, o que acho que nos caracteriza e o que deveria nos caracterizar como seres humanos é essa solidariedade de espécie, né? Essa solidariedade de espécie.
Nós gostamos dos animais, nós gostamos da natureza, mas nós devemos nos amar uns aos outros, né? E ser capazes de nos dedicarmos, nos doarmos. Então é um sinal muito positivo, né? Do rompimento do individualismo. Eu creio que é um passo assim, e quando você faz isso em grupo, ganha um peso muito maior. Então estão de parabéns as pessoas que estão se engajando. Eu algumas vezes questionava, né, certos movimentos e tal, né? Mas não tem como fugir. Nós muitas vezes assim a gente consegue fazer mais medidas paliativas de resolução a curto prazo, que se não com fundamentos educacionais e ações mais eficazes voltam a se repetir, e a nossa ação tem que se repetir, né? Então, já dizia na Bíblia, não dê o peixe, ensina a pescar. Então, eu creio que assim, nós temos que ter ações imediatas, porque para barriga vazia não adianta dar conselho. A gente está, né, desperdiçando palavras, e quem tem necessidades mais imediatas do que conselho não vai saber assimilar o que houve. Mas nós não podemos escapar dessas ações emergenciais, né, para socorrer pessoas, socorrer situações. Todos nós passamos por momentos assim que se não tiver um escoro a gente padece. E já passamos ou vamos passar, né? Então parabéns às senhoras, às mulheres que estão se dispondo. Quero lembrar que há pouco tempo foi feita a Secretaria da Mulher. Acho que é uma ferramenta política que vocês podem se engajar para buscar uma transformação com uma atuação consistente, né? De transformação da sociedade também. Agora ontem, antes de ontem, né? Mais notícias aí, maravilha. Um ex entra de peito aberto assassinando, né, a sua ex e tudo mais. Então o machismo ainda mostra suas garras, infelizmente, em tantos aspectos, né, e tem homens que se acham donos da situação. Então nós devemos trabalhar desde as situações mais emergenciais às situações mais consistentes e trazer para a área do direito aquilo que muitas vezes é feito por caridade, né? Que bom se a necessidade de fazer caridade diminua no mundo, né? Porque nós vamos ter mais pessoas independentes, né? Quanto mais caridade, mais necessidade, porque a gente tem que assistir quem não pode. E isso muitas vezes é injustiça social que está acontecendo. Vou te dar uma casa porque eu vou fazer caridade. Não, é um direito teu constitucional. Eu vou te dar um prato de comida por fazer caridade. Não, é um direito teu, né, ter sua sustentação mínima. Isso até para os animais a gente garante. Então que haja um engajamento profundo, né, e quero dispor o nome, e acho que dispomos essa mesa toda, né, como uma ferramenta para que esse movimento se engrandeça, se aprofunde e possa causar diferenças consistentes na sociedade de Barracão. Precisa de gente atuante, gente consistente, de gente de fundamento. Que vocês possam crescer, fazer crescer a quem vocês alcançarem e crescerem juntos, né, com esse movimento e com essas ações que vocês estão se dispondo. Obrigado, senhor presidente, seria isso. Demais vereadores? Com a palavra o Renan. Senhor presidente, cumprimento o senhor presidente, os demais vereadores, a todos que aqui nos assistem no dia de hoje, pelo Facebook. Cumprimento especial a todas as mulheres aí que fazem parte do Lions Clube Barracão. E somente parabenizar pelo excelente serviço que vocês vêm prestando a toda a nossa comunidade, né? A todos que precisam aí, e dizer que Deus abençoe vocês nessa caminhada aí e que o Lions possa durar para a vida toda, né? Muito obrigado. Demais vereadores? Eu também queria parabenizar o Lions Club e dizer que é um orgulho para nós. É um orgulho para nós, vereadores, estar legitimando, né, essa entidade tão importante na vida das pessoas. Que eu acredito muito que se você pegar a caminhada de Jesus, ele ensinou a se doar ao próximo, independente do que for, a doação de dentro para fora,
Esse é o grande sinal, a doação de dentro para fora. E quando você faz o bem ao próximo, eu tenho certeza que muito mais nós estamos se curando as nossas feridas da alma. Então, para nós, é muito bom hoje estar aprovando isso, né, senhores vereadores? Porque é um ato de amor ao próximo, é um ato de se perdoar, de perdoar e ser perdoado. É um ato de amor. Assim como eu fazia as minhas reuniões, né, Rosane? O gerente-geral do município fazia a reunião do município, o secretário falando em amor. Não se falava em trabalho. Porque o amor é doação. O amor é se colocar no lugar do outro. O amor não é pensar como eu quero pensar, mas é pensar o que o outro vai pensar. É querer aquilo que eu quero para mim, querer para o outro. Sentir a felicidade do outro estar bem. Se sentir feliz quando o outro está indo bem. E se compadecer quando o outro está tendo dificuldades. Porque todos nós, em algum momento, vamos passar por momentos difíceis, momentos de dor. Assim como a Fábia lembrava do Tiaguinho. Olha essa família perfeita, tranquila, na paz. Mas tinha que passar por essa grande aprovação espiritual. Isso é algo para se pensar bastante. Tem algo muito maior do que as coisas desse mundo. Então que Deus dê força a todos aqueles que estão passando por momentos difíceis, que estão passando por momentos de dor. Porque a dor, ela nos ensina, e temos que passar por ela. Eu, esses dias, estava num velório, e uma filha dizia, eu não vou tomar o remédio para me acalmar, porque eu quero sentir a dor da perda da minha mãe. Olha como isso é difícil. É muito difícil, mas isso é muito valioso perante Deus. Porque se Jesus morreu numa cruz pregado, quem somos nós para reclamar de tantas poucas coisas? Olha como temos que nos restabelecer profundamente. Qual é o sentido da vida? O que eu estou fazendo aqui? Por que eu tenho que passar por essas coisas? Eu sou uma pessoa boa. Eu não faço mal a ninguém. Por que Deus está me castigando? Não, mas Deus não castiga ninguém. Tudo que nós temos que passar é para nos tornar pessoas melhores para nós mesmos, porque a caminhada espiritual continua. Então, obrigado, Lions, por nos dar a oportunidade de estar hoje votando esse projeto tão importante. Passamos agora para a discussão do projeto número 3 de 2025, que autoriza o Poder Legislativo... desculpa, esse nós já aprovamos. Desculpa, eu também me emocionei. Tenho direito. Também tenho direito, né, senhores vereadores? Da mesma forma, passamos à discussão do projeto número 04/2025, que autoriza o Poder Legislativo que possa a Câmara Municipal de Vereadores de Barracão se filiar à CANSOP. O projeto está em discussão, senhores vereadores. Então, a gente já discutiu isso, né? Eu acho que alguma pergunta, alguma discussão, fica à vontade. Com a palavra, vereador Leduran. Senhor presidente, senhores vereadores e a população que nos acompanha, nós temos aqui, na pessoa do Dr. Carlos Santin, ex-vereador, um entusiasta e um grande defensor das questões regionais. A aprovação desse projeto, senhor presidente, o 04/2025, autorizando a Câmara Municipal a se filiar à CANSOP, coloca novamente a Câmara de Vereadores, o Poder Legislativo, num cenário regional. Nós sabemos de todas as discussões, e nós temos discussões importantes, que muitas vezes o nosso município está numa região em que nós temos que discutir questões regionais, e muitas vezes ficamos impedidos porque não estamos associados a uma associação que representa
as câmaras de vereadores do Sudoeste do Paraná. O município de Barracão, o Poder Legislativo Municipal já esteve associado lá no passado. Nós tínhamos duas associações, a CANSOP 13 e a CANSOP 14, que representava a região de Francisco Beltrão e a região de Pato Branco. Posteriormente, essa associação foi feita uma só, foi juntada, e hoje nós temos a CANSOP, com o presidente, o vereador Biruba, lá do município de Pato Branco, esteve aqui na Câmara de Vereadores. Nós participamos de uma reunião onde discutimos, e naquele momento dessa discussão entre nós vereadores, eu colocava a diretoria da CANSOP de algumas demandas importantes que nós temos aqui no nosso município, que engloba a questão regional, que é o problema da rodovia 163 e outros problemas que nós temos aqui no município e que nós precisamos, junto, de forma regional, buscar uma solução. E nós sabemos que a única forma de nós termos força e brigarmos para que algumas coisas aconteçam a nível regional, não dependendo, porque não é uma questão que depende só do município de Barracão. Quando nós falamos da 163, nós falamos desde Capanema até aqui em Barracão, então é um problema regional, e nós juntos teremos força para buscarmos juntos aos representantes estaduais, federais. Nós falamos aqui muitas vezes de um contorno, e nós sabemos que já existe um estudo de viabilidade técnica aprovado, e que agora é necessário dar os próximos passos, e um dos passos importantes é a busca de recursos, e na busca de recursos nós temos que se somar entre vários deputados, vários prefeitos, enfim, e Câmara de Vereadores. Então, nós estando associados à CANSOP, nós vamos estar, como eu já disse, num nível regional, discutindo as questões regionais, que também irão impactar as questões de melhorias do nosso município. Então, senhores vereadores, defendo aqui a importância da aprovação desse projeto para, como eu já disse, nós voltarmos, o Legislativo Municipal de Barracão estar englobado numa esfera regional e discutindo não só as questões do município, que aí nós nos tornaríamos muitos bairristas, mas estarmos discutindo todas as questões regionais, e sabemos que a região avançando, o nosso município avança junto, e o município avançando junto, a nossa população ganha com isso. Então, o valor que nós iremos pagar de associação para estarmos associados é algo mínimo diante das possibilidades de benefícios que nós podemos colher nessa discussão regional. Senhor presidente, muito obrigado. A união faz a força, né? Demais vereadores, com a palavra do vereador Chedivaldo. Vereador Leandro, qual que seria esse valor de custo para essa casa? O valor é de R$600 mensais. O valor que a Câmara de Vereadores irá pagar para a associação. Com a palavra, vereador Valdinei. Desde que retornei a esta casa, então, numa ocasião, pedi até para que adequasse uma viagem, né, e volto a repetir essa história, para que eu pudesse participar de uma reunião da CANSOP lá E chegando lá, então, me deparei, né, no final com diálogos e descobri que não estávamos sócios, então estava lá enxertado. Eu creio que assim o associativismo é a solução para várias questões, né, e somarmos força com quem tem os mesmos, né, a mesma lida, isso nos dá fundamentos e nos dá base para fazer um diferencial que pode ser decisivo. A CANSOP ela tem um histórico, né, muito grande e respeitado, que representa um pouco o histórico da colonização aqui da nossa região, né, dos pequenos produtores, da organização, como aconteceu com a colonização italiana, depois com mais pessoas alemãs, de várias origens, e que foram se organizando de uma forma, e a CANSOP ela traz um pouco no seu bojo todo esse histórico de caminhada, e nós podemos pegar esse par e passo com a CANSOP para podermos, como o Leandro bem lembrava, de algumas questões pontuais, né, mas muito contundentes, que irão nos visitar aí logo. Quem trabalha e vai para a estrada já vai sentir muito mais agora se pedagiarem aquela região, né, que vai de Beltrão, toda aquela região, ou do desvio que os caminhoneiros farão, porque tem alguns que são fanáticos anti-pedágio, né? Gasta o dobro do que pagaria no pedágio para não pagar o pedágio, correndo o risco de estourar caminhão, de estourar tudo que for, para não dar o gosto de pagar o pedágio, né? Andando muitas vezes em estradas desassistidas de socorro, de amparo, de infraestrutura necessária. Então, a partir do momento em que isso acontecer, a nossa estrada aqui vai inchar,
corta o centro da cidade, né? Nós passamos por problemas aí que vão se agravar, que já são graves e vão se agravar. Nós temos uma serra do BNH que é um câncer na nossa cidade em questão de trânsito, de mobilidade, porque ela não foi planejada, né? É muito íngreme para caminhões de peso, e aí são recorrentes os problemas, e para esses problemas a solução não é simples. Se não contarmos com forças regionais, a gente vai ficar em discursos vazios sempre, apontando falsas soluções para iludir aqueles que procuramos impressionar para o nosso apreço. Então, eu creio que é um passo muito importante, né, nos associarmos. O associativismo é a solução para muitas questões. E estarmos fora da CANSOP é um pecado temporal que vem ser corrigido com este decreto, e nós podemos colher muito de lá e contribuirmos também. Muito obrigado. Lembrando também que hoje são mais de 400 vereadores já na CANSOP. Então, isso é muito importante. Demais vereadores? Senhores vereadores, sendo assim, eu suspenso a sessão por tempo indeterminado para a emissão dos pareceres pelas comissões competentes. Essa vida não se leva a nada, né? Fica de pilinha. É da família. Queira sim ou queira não, ela já fica toda a casa. Aquela não é Marinês, tá? É a Marinês, né? Nada, pioneiro ali também, né? Eu vi um dia quem tava lá nela faz tempo já. É do Marcão ainda que tava. A Ivete tava lá.
falando, inclusive o pai, o velhinho também é surdo. É o velhinho, né? Mas secretário, prefeito, não fizeram nenhuma proposta, nada para nossas professorinhas? Nossa, que quantidade. Nós cuidemos tanto dessas. Cuidemos tanto dessas. Não fui eu que cuidei. Eu sei que ele deixou aqui lá. Sim. Não adianta. Leandro. Mas tu concorda comigo uma coisa? Cada gestor de cada setor devia... Retornando aos trabalhos, passo a palavra ao presidente da Comissão Legislação, Redação e Justiça, vereador Renan. Senhor presidente, essa comissão é favorável, tem parecer jurídico favorável. Eu dispenso a leitura e peço para que seja votado em primeiro turno, senhor presidente, no dia de hoje. Da mesma forma, passo a palavra ao presidente da Comissão de Contas e Finanças e Orçamentos, vereador Leandro. Senhor presidente, a Comissão de Contas, Finanças e Orçamento é de parecer favorável ao prosseguimento do projeto de lei 2582. Dispenso a leitura dos pareceres, senhor presidente, e solicito a vossa excelência também que os projetos sejam votados em primeiro turno e da possibilidade de votarmos em bloco os 3 projetos, senhor presidente. Sendo assim, eu consulto aos senhores vereadores da possibilidade de votarmos em bloco, em primeiro turno, esses 3 projetos debatidos no dia de hoje. Com a compreensão de todos os vereadores presentes, eu coloco em bloco, em primeiro turno, o projeto de lei de número 2582/2025, de autoria do Poder Executivo, e os projetos de número 3 de 2025 e 4 de 2025, de autoria do Poder Legislativo, em primeira votação. Quem for favorável, se mantenha sentado, ou o contrário se manifeste, por favor. Aprovado em primeira votação. Pareceres e projetos de número 2582 de 2025, de autoria do Poder Executivo, e projetos de número 3 de 2025 e 4 de 2025, de autoria do Poder Legislativo, aprovados em primeiro turno no dia de hoje. Senhores vereadores, era essa a ordem do dia. E deixo agora a palavra livre que os senhores vereadores possam falar dos seus trabalhos que vêm acontecendo durante essa semana. Com a palavra, vereador Márcio. Gostaria de cumprimentar a todos os presentes e as pessoas que nos assistem aí pelas redes sociais, cumprimentar o presidente, os colegas, e gostaria também de reforçar aí o convite aos nossos vereadores, através aí do sindicato aí de Francisco Beltrão. No próximo dia 19, agora de agosto, às 10 horas, nós vamos ter aí mais uma reunião, né, referente aí a possibilidade de um acordo aí com os professores, né, do município. Vem se arrastando já desde o outro mandato nosso essa pauta aí, o vereador Leandro sabe disso, nós viemos sempre em busca da defesa aí dos professores, melhoria na educação, e nós precisamos chegar em um acordo com o executivo, com a secretária de educação, gerente geral, o pessoal aí que está ficando
crítica à situação dos nossos professores do município de Barracão. Então, a gente vem reforçando aí, né, vereador Leandro e todos os vereadores, é muito importante essa reunião aí com o sindicato, com os professores, porque já faz um bom tempo que vem se arrastando essa questão aí salarial, questão de aposentadoria, questão de... São várias as reivindicações aí dos nossos professores. E o vereador Leandro sabe, nós sempre tratamos aí, desde o outro mandato, nossos professores com carinho muito grande, para que a nossa educação aí dê um salto nos índices, né? O nosso índice hoje de aprovação do município é muito ruim, deve ser também um pouco a questão salarial, né? O município de Barracão é o único município que o índice está bem abaixo dos outros nossos municípios vizinhos, né? Então a gente vem tentando dialogar aí, com certeza o executivo, a secretária de educação tenha aí alguma sugestão para que se chegue em um acordo, né? Que eu acho que cada secretário, cada parte da administração, ele deve ter uma proposta, né? E essa proposta para os professores nossos não está acontecendo. Então o sindicato, novamente, numa segunda reunião aí, vem pedindo para que se aconteça um acordo, né? Que a gente chegue em algum lugar, porque senão passou 4 anos, estamos entrando aí no segundo mandato nosso e as coisas não estão acontecendo, né, vereador Leandro? Seria isso, presidente. Muito obrigado. Demais vereadores? Com a palavra, vereador Leandro. Senhor presidente, faço uso rapidamente da palavra livre, primeiramente para agradecer Vossa Excelência e a mesa diretora da Câmara de Vereadores pela compreensão e pelo entendimento da necessidade de nós reformularmos o nosso regimento interno. Vossas Excelências e a população de Barracão é conhecedor que na legislatura passada foi feita uma revisão do regimento, da qual o vereador Leandro se posicionou, e aqui eu digo da importância de alguém se posicionar contrário a algumas questões, e o vereador Leandro se posicionou contrário à aprovação daquele regimento naquele momento, e para que nós possamos entender, hoje nós só podemos aqui falar na palavra livre graças ao entendimento e à compreensão do presidente. Caso contrário, o nosso regimento não preveria o direito do vereador poder se manifestar e falar na Câmara de Vereadores, a não ser nas discussões dos projetos, e muitas vezes nós temos assuntos importantes e necessários a serem discutidos e debatidos na Câmara de Vereadores, porque o lugar do vereador falar, eu sempre digo isso, o único lugar que o vereador tem para falar das questões do município durante as sessões ordinárias da Câmara de Vereadores e durante estar aqui no plenário. Então, por isso, senhor presidente, eu agradeço Vossa Excelência e a mesa diretora. Digo aos meus colegas vereadores, tanto ao vereador Renan, o vereador Tasso, que irão compor a comissão nomeada pelo presidente, que nós teremos um trabalho árduo nos próximos 45 dias para apresentarmos aqui para a Câmara de Vereadores, para a aprovação dos vereadores, um regimento interno justo e democrático. Nosso entendimento é esse, nós temos que ter a compreensão, senhores vereadores, de que nós estamos em determinado momento de um lado da mesa, e digo aqui na mesa diretora e compondo a mesa diretora, e poderemos estar posteriormente do lado contrário e não estando na mesa diretora. Então, os direitos são necessários serem respeitados, e naquele momento questionei que alguns direitos que são prerrogativos dos vereadores foram retirados do regimento interno, no meu entendimento, de forma autoritária, dando total autoridade ao presidente. Nós sabemos que o presidente tem a missão de coordenar os trabalhos, mas que nós temos o regimento que rege e que dá o direito do vereador levantar questões de ordem, questionar e fazer uso da palavra para dizer, podem, senhores, senhoras, população de Barracão, muitas vezes não gostar do pronunciamento e da fala do vereador Leandro. Podem se posicionar em contrário, e tem o direito, e eu dizia isso a alguns vereadores, se o vereador Leandro falar qualquer coisa que não seja dentro daquilo que é a legalidade, ou que não esteja falando ou faltando com a verdade, os demais vereadores podem se levantar numa questão de respeito e questionar o vereador se ele não estiver falando a verdade, mas que o direito do vereador se manifestar na Câmara de Vereadores não pode, de forma alguma, ser retirado da forma que foi feito pelo nosso regimento interno. Então, é um passo importante que a Câmara de Vereadores irá dar, numa forma muito democrática, respeitando os direitos. Hoje, nós estamos aqui, como eu disse, de um lado da mesa, podemos estar do outro, e daí estaremos, daqui a pouco, senhor presidente, sofrendo as sanções
imposta por nós mesmos naquilo que é a retirada de direitos, no meu entendimento, essenciais para o bom andamento da Câmara de Vereadores, para que a democracia seja respeitada. Sempre digo que o regime democrático não é o melhor regime político, não é um regime político perfeito, mas é o melhor que nós temos. Aonde, senhor presidente, senhores vereadores, você faz a vontade da maioria, mas se respeita a minoria. E, infelizmente, o nosso regimento não está dando o direito e o respeito que a minoria merece. Esse é o meu entendimento. E falo isso, senhor presidente, para que nós possamos e que a população possa entender da importância do trabalho que nós iremos realizar. Senhor presidente, também quero rapidamente aqui reforçar o convite já feito pelo vereador Márcio e também vossas excelências, todos os senhores vereadores, estão sobre a mesa de vossas excelências um convite da APP Sindical de Francisco Beltrão para uma reunião dia 19, às 10 horas, na Prefeitura Municipal, onde será discutido alguns assuntos que, do nosso entendimento, são assuntos importantes. Na sessão passada, eu solicitava e fiz um apelo e um convite aos senhores vereadores para que nós pudéssemos fazer uma indicação das emendas impositivas para a saúde no valor de R$603 mil, e eu dizia naquele momento que nós temos que sair do discurso para algo prático. Ações práticas. Nós sabemos aqui, todos os senhores vereadores, e nós aqui discursamos, e a administração municipal, os secretários, enfim, temos um entendimento e fizemos um discurso, mas nós precisamos ir para algo prático. Nós sabemos do déficit que hoje o nosso professor tem, a defasagem salarial de 32%. Nós sabemos e já dissemos aqui que esse é um problema que se arrasta e que, infelizmente, lá atrás não foi discutido. É o mesmo problema que nós estamos aqui discutindo da questão do fundo previdenciário, que é um problema que vem vindo e que chega num determinado momento que tem que ser resolvido. A questão dos professores do nosso município também é uma bomba que explodiu na nossa mão. E nós temos que, junto, buscarmos uma solução. Nós temos que sentar, nós temos que dialogar. E tenho certeza absoluta, senhor presidente, que nós dialogando, nós iremos conseguir chegar num denominador comum, vamos conseguir. E nós sabemos de todas as dificuldades, sabemos que nós hoje estamos perdendo a arrecadação pela questão do Fundo de Participação dos Municípios, o FPM, que caiu e que está caindo a cada mês pela questão do último censo. Nós sabemos agora, vimos aqui uma dificuldade de termos que estar parcelando o déficit aí do Fundo de Previdência, mas é um problema que nós temos que resolver. Nós temos que fazer uma proposta mínima aos nossos professores, e vossas excelências sabem da defesa que faço, que sempre fiz e que tenho feito aqui na Câmara de Vereadores nos últimos 4 anos e meio, na questão que se refere à valorização dos nossos professores. Eu sempre tenho dito, e vossas excelências sabem, que todos os recursos que forem aportados na Secretaria de Educação não é gasto, não é despesa, é investimento, porque nós estamos investindo na qualidade de ensino dos nossos filhos, e tenho dito que dali sairá os futuros médicos, professores, advogados, vereadores, prefeitos e presidente da República, se assim Deus abençoar. Então nós temos um compromisso e uma responsabilidade muito grande com aqueles que estão dedicando a sua vida a educar, a ensinar. Não vamos falar de educar, porque educação, eu sempre tenho dito que isso é algo que tem que vir de casa, e os professores estão ali, muitas vezes, fazendo esse papel. Mas o papel e a responsabilidade deles é passar conhecimento aos nossos filhos, e nós que temos filhos, eu não tenho mais filho na rede municipal de ensino, mas tenho que me preocupar com a qualidade de ensino no nosso município, e tenho certeza absoluta que nessa reunião nós iremos conseguir sentar, iremos conseguir dialogar, e vamos juntos buscarmos uma solução que seja boa para o município, para que nós também temos que ter a nossa responsabilidade enquanto orçamento, para que seja boa para o município, mas que também atenda um pouco desse anseio e desse déficit salarial que está vindo, como eu já disse, e daí temos que frisar muito claro que não é um problema desses 4 anos, é um problema que se arrasta há muitos anos, e que os outros gestores que passaram pela administração municipal também não fizeram, não foi feita a sua parte lá atrás, e por isso nós temos hoje uma defasagem salarial de 32% no salário dos nossos professores. É muito importante, senhores vereadores, a participação de vossas excelências. Até para que nós possamos tomar conhecimento, nós precisamos ouvir os nossos professores. O que é o anseio? Muitas vezes eu sei que nós se assustamos, muitas vezes, quando se fala em sindicato, quando se fala, mas são pessoas aqui da nossa convivência, são pessoas amigas nossas, das quais nós frequentamos as casas e das quais nós nos comprometemos a defender
não só no discurso, mas na prática. E a prática é participar dessa reunião e, no mínimo, buscarmos juntos uma solução. Faço esse apelo a Vossas Excelências para que pudéssemos nós, os 9 vereadores, estarmos presentes nessa reunião, junto com a administração municipal, com o gerente geral, com a contabilidade, com a assessoria jurídica, com o sindicato, com a nossa secretária de Educação e, junto, buscarmos uma solução e sairmos de lá de uma forma muito amistosa, de uma forma que todos saiam contentes e satisfeitos com a solução que nós buscarmos. Senhor presidente, muito obrigado. Demais vereadores, com a palavra o vereador Raul. Eu concordo plenamente que se numa reunião a gente for convidado e tiver, quanto mais vereador tiver na reunião, eu concordo que seja bom, né? Porque o diálogo sempre vem em primeiro lugar, né? Sempre que no diálogo a gente se entende. Esse convite, eu quero fazer um esforço para estar lá, para participar da reunião dos professores também. Aqui também tem um convite para audiência pública, né? Dia 20 de agosto também. E temos um convite aqui também o encerramento do curso das plantas medicinal, que vai ser dia 15 do 8, 8h30, aqui na Câmara. Também é um curso importante, né? Seria isso, senhor presidente. Demais vereadores? Com a palavra, Aldineide. Então, como presidente da Comissão de Educação, eu endosso as palavras aí do vereador Leandro. Creio que a classe dos professores precisa ser pensada com muito carinho, vem interagindo com uma geração, muitas vezes, que vem desprovida de limites, né? Nós temos muitos pontos de influência que invadem a cabeça das crianças, muitas vezes até desconhecido dos pais, né? Porque as crianças conseguem acesso a muitas informações e os professores estão agindo também nessa realidade contundente. Muitos adoecendo emocionalmente, né? E uma atividade muito exigente, diferenciada do que era anos atrás, onde a autoridade do pessoal prevalecia bastante e a gente tinha uma postura, né, que não complicava tanto a vida dos educadores, dos professores. Então, quem puder participar é muito interessante, e a questão da valorização salarial é um incentivo. Também, como presidente da Comissão de Saúde, eu gostaria de não deixar passar em branco aqui o fato que aconteceu, né, quando do recesso desta casa, né, de um fato lamentável de agressão aos prestadores de serviço do Hospital Municipal de Dionísio Cerqueira. Então, né, eu me solidarizo com aquele pessoal, sou presidente da Comissão de Saúde, sou servidor público, e aquele pessoal também é servidor público, né, terceirizado, sim, por uma entidade, mas eles estão lá para servir a população, a comunidade. Então sofreram uma agressão severa, forte, né, que não se admite. Eu creio que a lei será feita, mas também proponho-me a questionar, e ainda não teve tempo de conversar mais com delongas, acerca da instauração, né, de uma segurança naquele ambiente. Nós sabemos que a pessoa, quando passa por problemas de saúde, ela desencadeia muitas vezes problemas emocionais que já estão no gatilho, se a pessoa não é bem centrada, né? Então afloram certas limitações de personalidade, né? E se a pessoa já tem uma tendência, é ali que afloram essas questões que podem tornar-se perigosas a quem está na frente. Então não vamos condenar o agressor, ele pode também ser tão vítima, né, e precisar de ajuda, né, quanto aquele o agredido, né? Mas providências precisam ser tomadas para que fatos semelhantes não se repitam e a gente possa prestar o serviço como servidor público com empenho, em busca do melhor possível, mas sem esse temor da agressão, né? Qualquer forma de agressão, verbal, física, emocional, qualquer que seja. Então eu creio que nós, enquanto Câmara de Vereadores, também devemos pensar algo e questionar aquela instituição que trabalha também com recursos do nosso município. Elas têm as despesas compartilhadas, e para que atos foram tomados para que essa situação não se repita, e volto a dizer, sem condenação cega a nenhum dos lados, mas com a busca focada para que não se repitam casos semelhantes e assim possamos, né, viver da melhor maneira possível numa sociedade respeitosa,
decente, né, e com valores aí a serem zelados, né, e a paz, né, mesmo nas dificuldades. Seria isso, senhor presidente. Há mais uma questão, né, me desculpem. Também fiquei contente em saber que hoje o pessoal aí da Viação e Obras desceu ao asfalto do Siqueira Belo para exigir alguns melhoramentos. Então será removido algumas partes para ser refeito, né, porque glosou, não foi aprovado. Então vão arrancar algumas partes feitas para refazer, mesmo com a pintura já. Então a pintura devia ser o último passo a ser feito após tudo aprovado, né? Mas vão arrancar com a pintura, vão refazer, espero que haja fiscalização. Me surpreendeu a fala na última sessão do senhor Tasso, né, que dizia que a empresa aceitou fazer alguns reparos. Ela não tem que aceitar, né? Ela não vai receber e não foi pago a última parcela, senão adequar conforme os ditames que foi contratuado, foi em contrato. Então esses melhoramentos estão sendo feitos. Esperamos aí, né, olhos vigilantes de todos nós aí para que os reparos futuros não afundem a barca, né? Não afundem a barca, porque é fácil, tão importante como fazer é manter. E acho que é mais exigente manter do que fazer, né? Então, né, que nós possamos ter um olhar zeloso, independentemente de lado, né? O nosso espírito crítico ele deve estar acima de qualquer lado, afetivo, emocional, partidário, né? A gente tem que ter essa capacidade crítica também. E eu fiquei contente em saber. Me concede uma parte? Fiquei contente de saber que o pessoal estava descendo lá para acompanhar essas medidas. Só para auxiliar, eu estive hoje, na manhã de hoje, no Distrito Siqueira Belo e me deparei com a empresa realizando esses reparos que são necessários, como dito aqui pelo vereador Valdinei, foi glosado, né? Nós temos, além da fiscalização dos nossos engenheiros, nós temos a Secretaria de Agricultura do Estado, que é responsável por essa obra e que é responsável pela fiscalização dessa obra. Então hoje me deparei com a empresa já realizando essas melhorias, e importante é aquilo que diz o vereador Valdinei, que nós possamos acompanhar e que esse trabalho assim que entregue seja entregue da forma que está no edital e da forma que a nossa população merece. Mas a empresa já está trabalhando e já está realizando esses reparos. Isso, e é assim que deve ser, né? E também, conversando com o pessoal aí, eu vi que foi liberado a possibilidade de construções de casas, também fiquei muito contente, o pessoal está muito adiantado já na burocracia, diz que Barracão está sendo bem elogiado nessa questão, estão com os documentos em dia, só um parecer aí da Casam, né, da viabilidade, da assistência e da questão ambiental do terreno aí, e o documento tudo em ordem para poder absorver essa demanda. Serão moradias disponibilizadas por programas federais e depois tem também programas estaduais, né? Minha Casa Fácil, então estão fazendo uma força-tarefa lá para não perder e não deixar passar essa ocasião. Queria parabenizar aí o departamento, né, que está atuando nessa área e que possa, né, trabalhar com afinco aí, zelando pelo patrimônio, né? E nós podermos nos congratular com coisas feitas, bem feitas, né? Senão não adianta. Muito obrigado, senhor presidente. Demais vereadores, com a palavra Eduardo Bugança. Senhor presidente, então fui procurar umas famílias do Distrito de Siqueira Belo, que nem nós vinha comentando aí mais uma bomba relógio, né, que ficou das administrações passadas, né? É a divisa do município, como todo mundo conhece lá, a linha Lemes, que pertencia a Barracão, não pertencia a Flor da Serra, e aquelas famílias estão desassistidas por estrada, por agricultura, porque daí o Barracão não pode fazer a estrada e Flor da Serra também não vem fazer. Então eu queria ver um meio, aí falei com o prefeito Jorge, para nós ver, nós vereadores, para nós se aliar com os vereadores de Flor da Serra, para nós ver um meio, fazer uma documentação, ou eles vão prestar o serviço, ou nós vamos prestar o serviço, em cima de uma documentação. Então, eu queria ver um meio aí legal, né? Com certeza tem que ser um meio legal, né? Para ver a melhor forma, porque eu acho que aquelas pessoas não podem passar por uma necessidade aí
por falta de ser assistido aí, né, pelos municípios. Independente se é o nosso ou deles, por causa que a divisa aí todo mundo sabia, uma vez era, não era, era e não era, e daí ficou naquilo que deu tudo esses transtornos por causa do asfalto também. Então nós temos que ver a melhor forma aí. Peço para o senhor presidente para ver aí, para entrar em contato com o presidente da Câmara de Floracera e o prefeito lá, se for junto nós, para nós tirar uma conversação, para nós ver uma melhor forma de nós atender esse pessoal. Meu muito obrigado. Demais vereadores, com a palavra o Genivaldo. Então, quero parabenizar o Lions Mulher pelo excelente trabalho. Me coloco e acredito que falo pelos demais colegas também à disposição. O que vocês precisar, pode procurar, que vocês têm uma excelente parceria nossa. Parabenizar todos os professores pelo excelente trabalho. É como o vereador Valdinei falou, uma profissão bem difícil. Dizer para a secretária Sandra que estamos juntos nessa batalha, vamos até o final ver o que conseguimos. Não vamos conseguir suprir todo o piso salarial, mas vamos chegar no máximo que nós conseguimos. Vamos junto. E complementando um pouco aqui o que o vereador Valdinei falou, nós somos eleitos para fiscalizarmos. O que tem que elogiar, nós temos que elogiar. O que tem que criticar, nós temos que criticarmos. A nossa Praça Clevelândia já passou de um ano, faz 1 ano e 3 meses que está em fase de demolição, construção e tal, e vamos falar a verdade, está uma vergonha aquilo ali. A praça virou em paver, não sei até quando que vai para acabar. Foi colocado uns brinquedos ali pré-históricos, para meia dúzia de criança brincar. Aquela rua debaixo do Mauro Piscinini foi botado uns bancos ridículos na calçada ali, que eu acredito que aquilo ali tinha que arrancar fora antes da inauguração. Porque já imaginou, as senhoras aqui estão fazendo uma caminhada, ali tem uns marmanjos sentados de costa para a rua, porque os bancos ficou praticamente na rua com as pernas esticadas. O que as senhoras vão fazer? Vão sair na rua para atravessar ou vão passar por cima da perna dos marmanjos? Então eu acredito que ali nós teria que, o setor competente, dar uma repensada naquilo ali e dar uma reformulada, se possível, na parte do projeto, para nós dar uma caprichada ali, o coração da nossa cidade, né? Pelo monte de dinheiro que tá indo ali, olha, eu acho que dá de melhorar muito, né? Seria isso aí, senhor presidente. Demais vereadores? Com a palavra, o vereador Renan. Senhor presidente, queria aqui parabenizar o dia de hoje o prefeito Jorge, toda a administração municipal que assinou a ordem de serviço aí para o asfalto do Copasa, né? Aí e o calçamento do loteamento Vogt aí, no bairro Nossa Senhora de Lourdes, e que possivelmente segunda-feira, como foi assinada a ordem de serviço, a prefeitura já inicia os trabalhos aí, para que o quanto antes aí tenha o asfalto aí do Copasa e o calçamento. Então, parabenizo a administração pelo trabalho que vem fazendo na nossa cidade. Eu penso assim que se nossa cidade não tivesse parado no tempo há 20, 30 anos aí, hoje com certeza essas obras aí seriam mais fáceis de fazer, né? Mas como o prefeito Jorge assumiu há apenas 6 anos, então há 5 anos, então está difícil também de trabalhar, né? Nós não conseguimos mover o mundo de uma vez só. Então imagine como se todos os prefeitos tivessem feito um pouquinho cada um, a nossa cidade não estaria como está hoje, né? Então, parabenizo toda a administração, Jorge, Ercílio, a todos que trabalham na prefeitura, a Câmara de Vereadores aí, ao presidente Zé, que deixa nós ir a Curitiba, a Brasília, todo o tempo necessário aí para buscar os recursos, a todos os vereadores aí que trazem recursos para o nosso município. Então, parabenizo mais uma vez a todos. E também quero fazer um convite aqui no dia de hoje. Inicia a Copa AESUPAR de futsal no ginásio Braga Mate. O BAC tem jogo marcado às 8h30 da noite hoje,
contra a equipe de Renascença. Seria um privilégio aí que todos pudessem fazer presente. Serei isso, senhor presidente. Muito obrigado. Demais vereadores? Então, era essa a hora do dia, né? Agradecer de coração, né? O Lions quer agradecer. Não é agradecer mesmo a oportunidade de estar aqui votando esse projeto tão importante hoje. Dizer também, Valdinei, que temos 25 casas já em licitação no Estado do Paraná, que é através do Estado do Paraná, que já está em licitação no Estado, que essas casas já eram para estar prontas, mas a empresa que ganhou no Estado do Paraná não construiu nenhuma, ela faliu. Por isso agora, então, vai ser licitado de novo, já está sendo licitado, né, e vamos torcer que dê tudo certo. E hoje também, Valduga, né, mais de R$1 milhão, todo o Copasa, o Jardim Esperança vai ser asfaltado ali, né? E ali no loteamento que era do Decoral, atrás do Mate Amargo, mais conhecido ali, vai ser feito o calçamento ali também, com recurso próprio. Já liberamos a obra hoje, né? O asfalto, Valduga, da linha nova, são 5 quilômetros, já está em fase de projeto, também vai ser feito. Temos o dinheiro garantido, Tondemar Traiano. Também temos um ginásio novo garantido para o nosso município, que está demolido esse que está aqui, vamos fazer um novo. E também, Valdu, temos 11 milhões de asfalto na cidade, que os projetos estão lá de vento em popa. Se eu não me engano, hoje, ontem, fizeram análise de solo, né, desses projetos, 11 milhões, da São Roque e da Amazonas, que é um projeto de 1,5 milhão, né, que também ali vai ser feita uma recuperação daquele asfalto. Então, o nosso município está andando para frente. E a Câmara de Vereadores está aqui para ajudar. Essa equipe de vereadores vai dar orgulho ao nosso município, tenho certeza. E quero parabenizar os professores pelo excelente trabalho, né, e contrariar aqui o colega vereador, que os nossos índices não estão baixos, estão altos. Então, parabéns, professores de Barracão, pelo trabalho que vocês fazem. E salário é uma coisa, o trabalho é outra. Eu não sou obrigado a ser vereador, mas se eu for vereador, eu tenho que exercer esse cargo com excelência. Então, parabéns a todos os professores de Barracão pelo trabalho que vem fazendo para nossas crianças. Senhores vereadores, era essa a hora do dia e encerro esta sessão. E convoco a todos para a próxima sessão ordinária realizada no dia 21 de agosto, nesse mesmo local e horário.